ler em Isaías, começando no capítulo 52. Gostaria de tentar considerar só as primeiras duas estrofes desse último cântico, que termina no versículo 3 do capítulo 53. Mas eu queria tomar tempo de ler o cântico inteiro, apesar de termos poucos minutos. Eu creio que seria proveitoso fazer isso. É um dos capítulos mais conhecidos do Velho Testamento, e justamente por ser tão conhecido, às vezes nós não damos a devida atenção para ele. Eu tinha 9 anos de idade quando ganhei uma Bíblia numa escola, por ter decorado esse capítulo. E muitos aqui conhecem de cor essas palavras. E às vezes nós lemos, pensamos, já conheço, e vamos lendo automaticamente sem prestar atenção nas palavras. Não vai dar tempo de pensar em tudo que está aqui. Então vamos pelo menos ler o cântico inteiro, será certamente um tempo bem útil dedicado a isso. Isaías capítulo 52, versículo 13, lendo até o final do capítulo 53. Começa Deus dizendo: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado mais do que de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens, assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura olhando nós para ele, nem havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos sofrimentos, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, mas esteve como o rico na sua morte, visto que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o sofrer. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho, como diz a versão atualizada, o fruto do penoso trabalho da sua
e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Esse é o último desses 4 cânticos que temos considerado durante esses dias, os cânticos do servo, no livro de Isaías. Se Deus permitir, eu queria considerar até o versículo 3 do capítulo 53, agora de manhã. As últimas 2 estrofes, a partir do versículo 7 do capítulo 53, ficariam para a reunião da tarde. A estrofe central, versículos 4, 5 e 6, nós já pensamos pelo menos superficialmente na pregação do Evangelho. Esse último cântico é diferente dos demais. Assim como João é diferente de Mateus, Marcos e Lucas, assim esse último cântico é diferente dos primeiros 3. É diferente do tamanho. Os outros 3, não sei se todos já perceberam, aquele esboço que eu imprimi ajuda um pouco a ver isso. Os outros 3 estão inseridos no meio de poemas maiores, mas este é um poema inteiro, ocupado com o servo. Esses últimos 27 capítulos de Isaías são 27 poemas no texto hebraico. Os primeiros 3 cânticos são partes de algum desses 27 poemas. Esse trecho que lemos hoje é um daqueles poemas inteiros, o único cântico que ocupa um poema inteiro aqui em Isaías, bem maior do que qualquer um dos outros. E é interessante por ser o poema central dessa última parte de Isaías. Esses últimos 27 capítulos, como nós já pensamos, se dividem em 3 grupos de 9 poemas, 3 vezes repetidos. Esse cântico é o cântico central do grupo central de 9 poemas, quer dizer, ele está bem no meio dessa parte do livro de Isaías, essa parte que corresponde ao Novo Testamento. Assim como a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos, e os últimos 27 capítulos de Isaías, uma parte bem diferente da primeira parte do livro, corresponde ao nosso Novo Testamento. E bem no meio nós encontramos esse cântico que acabamos de ler. Talvez até por curiosidade alguém pergunte, então, qual será que é o centro desse cântico? Se esse cântico do servo é o centro dessa parte de Isaías, qual que é o centro desse cântico? E tem pelo menos 3 formas diferentes de responder a essa pergunta. Isso é por causa da riqueza e da profundidade da Bíblia. Talvez você já ouviu alguém dando um estudo sobre Efésios e dividindo a epístola de uma certa forma, e outra pessoa divide a mesma epístola de outra forma, visto de outro ângulo, baseado em outro assunto. Algumas literaturas humanas têm também um pouco dessa riqueza de profundidade, tratando de mais do que uma coisa em paralelo, mas nada se compara com a Bíblia nessa riqueza daquilo que ela apresenta. E você poderia olhar para esse cântico na forma da estrutura dele e pensar, se ele tem 5 estrofes, 3 versículos em cada estrofe, então a estrofe central, a terceira estrofe é a estrofe central, tem 2 antes e 2 depois, e isso faz sentido. E nessa divisão estrutural, o centro desse cântico é aquilo que pensamos na pregação do Evangelho algumas reuniões atrás, versículos 4, 5 e 6. Um resumo da obra substitutiva, da obra vicária do Senhor Jesus, ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Se você ler o texto todo, você percebe que as estrofes não têm o mesmo tamanho. Aliás, elas vão aumentando no decorrer do cântico.
A primeira estrofe tem 9 versos, 9 linhas do poema. Assim, a próxima tem 2, depois 11, depois 13, depois 16. Cada estrofe fica maior. Então o centro estrutural do cântico não vai ser o centro numérico do cântico. E você poderia contar todos os versos e dividir por 2, e fazendo assim você vai descobrir que o centro numérico do cântico é o finalzinho do versículo 6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isso é também um resumo do Evangelho. Por que nós estamos aqui hoje? Porque o Senhor fez cair, não colocou suavemente, o Senhor fez cair sobre ele a minha e a sua iniquidade. Uma terceira forma de tentar encontrar o centro deste centro dos cânticos seria procurar o centro doutrinário, porque nós temos nesse cântico 14 referências à obra vicária do Senhor Jesus. Isso não é mencionado no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro cântico, mas aqui 14 vezes nós vemos expressões como ele foi ferido pelas nossas transgressões, ou no finalzinho, pelos transgressores ele intercedeu, mostrando como o Senhor está sofrendo, não por sofrer, não para dar um exemplo, mas o sofrimento dele é a minha salvação. Ele sofreu para que eu não sofresse. E se você olhar para essas 14 referências ao sofrimento vicário do Senhor Jesus, você vai encontrar 7 delas antes do versículo 7 e 7 delas a partir do versículo 8. O versículo 7 apresenta para nós o cordeiro. Eu já mencionei de passagem a importância do cordeiro, vista por exemplo no livro de Apocalipse, o título mais usado de Cristo no Apocalipse. Mas não é só no Apocalipse. O cordeiro é um tema que percorre a Bíblia toda. No primeiro livro da Bíblia, Deus apresenta a figura de um cordeiro substituindo uma pessoa. Você lembra de Abel trazendo o seu cordeiro, Isaac perguntando onde está o cordeiro para o holocausto. Um cordeiro substitui um indivíduo. No segundo livro da Bíblia, Êxodo, a ideia é ampliada. E no capítulo 12 nós vemos de um cordeiro para uma família. E aquele texto mostra de forma impressionante como é possível que uma família seja pequena para um cordeiro. Então chame os seus vizinhos também. Mas o texto não dá nenhuma sugestão de que o cordeiro poderia ser pouco para a família. Não pode haver uma família grande demais para um cordeiro. Um cordeiro substitui uma família. O terceiro livro da Bíblia amplia a ideia ainda mais. E no holocausto diário, ou no dia da expiação, ou em vários outros textos de Levítico, nós vemos um cordeiro substituindo uma nação inteira. O povo de Israel substituído por um cordeiro. Mas é só no Novo Testamento que Deus mostra toda a verdade. João Batista vê o Senhor Jesus vindo. Tudo indica que ele estava voltando daqueles 40 dias de tentação no deserto. Primeira manifestação pública. Ele já passou pelo batismo, já passou pelos 40 dias de tentação, provando que ele é imune aos ataques de Satanás. Então João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não só um indivíduo, nem uma família, nem uma nação, o mundo inteiro. E esse é o grande propósito de Deus. Esse é o mistério revelado para nós na Bíblia. Todas as nossas culpas foram levadas por esse Cordeiro que não abriu a sua boca. O assunto principal desse cântico é esse: os sofrimentos vicários do Senhor Jesus. O Senhor como nosso substituto, não o Senhor como rei, profeta, sacerdote, se bem que essas coisas até aparecem aqui, mas o principal é o Senhor como Cordeiro. O Cordeiro que foi oferecido como holocausto em nosso lugar. Onde está o Cordeiro para o holocausto? Ele está aqui.
é o servo de Deus que veio nos salvar. Essa estrutura do salmo, do cântico, também apresenta o valor que Deus vê no Cordeiro, mas principalmente a maneira como o povo de Israel o despreza. Outra coisa importante para destacar antes de pensar nos versículos que lemos, são as pessoas que falam nesse cântico. No primeiro cântico, no capítulo 42, nós vemos só a voz do Senhor. No segundo cântico, o servo começa a falar, depois o Senhor conclui. No terceiro cântico é só o servo que fala. Nesse cântico o servo não fala nada. O começo, os primeiros 3 versículos, e o final, os últimos 2 versículos e meio, é o Senhor que está falando. Mas no meio nós temos as palavras do povo de Israel. Mas para entender corretamente a importância daquilo que eles falam, nós temos que entender que esse capítulo é profético. Não só profético em relação ao que aconteceu. O Senhor Jesus veio e foi desprezado e morreu mais ou menos 700 anos depois que Isaías escreveu. Mas mais do que isso, as palavras que o povo fala, a partir do capítulo 53, versículo 1, essas palavras expressam perfeitamente o coração do remanescente de Israel quando o Senhor Jesus voltar em glória. Hoje eles desprezam ainda o Senhor. Hoje estão um povo longe de Deus como nação, coletivamente. Mas na vinda do Senhor Jesus, nós vamos pensar nisso em mais detalhes daqui a pouco. Na vinda do Senhor eles vão se arrepender, o remanescente vai se arrepender, a nação será salva, e então eles irão dizer: por que ninguém deu crédito na nossa pregação? Por que nós o desprezamos de tal forma? Nós achávamos que ele era filho de Deus, mas ele estava sofrendo pelas nossas transgressões. O povo está reconhecendo aqui a sua culpa, e é importante para nós entendermos esse contexto histórico, que vai ser o cumprimento profético num aspecto histórico futuro, para que possamos dar realmente o devido valor às palavras que o povo fala nesse capítulo. E uma outra coisa que eu menciono, só para quem quiser estudar em mais detalhes, é que essas 5 estrofes do cântico, obviamente elas têm um paralelo com o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Em muitas partes da Bíblia você vai encontrar grupos de 5 coisas. O livro dos Salmos, no texto hebraico da Bíblia, está dividido em 5 livros. E várias pessoas já escreveram sobre a relação entre esses 5 livros dos Salmos e os primeiros 5 livros da Bíblia. O Pentateuco, escrito por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pessoas já escreveram sobre a relação entre os 5 capítulos de 1 Pedro e o Pentateuco, e assim por diante. E aqui também nós vemos isso. Gênesis introduz o Pentateuco, que introduz a Bíblia toda, e a primeira estrofe desse cântico, os últimos 3 versículos do capítulo 52, introduzem o que vai ser desenvolvido depois, falando da glória do Messias e também dos grandes sofrimentos que ele padeceu. O segundo livro da Bíblia, Êxodo, tem alguns paralelos com os primeiros 3 versículos desse capítulo. E quando estivermos olhando para isso daqui a pouco, eu vou tentar destacar algumas coisas. O terceiro livro da Bíblia é Levítico, o livro do sacrifício. E pregando o Evangelho sobre esses versículos 4, 5 e 6, eu tentei mostrar a relação entre aqueles sacrifícios e como eles estão mencionados nesses versículos. Depois de Levítico vem Números, que o povo de Israel chama o livro do deserto. E esses versículos 7, 8 e 9 descrevem a experiência do Senhor no deserto, no Getsemane, em Gábata e em Gólgota. Esses 3 lugares mencionados na Bíblia, que são o ponto mais baixo do vale que ele percorreu para efetuar a nossa salvação. E assim como Deuteronômio olha para trás, para lembrar do povo do que passaram durante o deserto, e olha para frente para instruí-los sobre como possuir a terra, assim essa última estrofe do cântico
versículos 10, 11 e 12, olha para trás e repete 6 vezes aquelas afirmações vicárias que já vimos no decorrer do cântico, e também leva os nossos pensamentos para frente para ver a vitória final do Messias. E quem quiser gastar tempo estudando o Pentateuco e vendo como há paralelos com essa parte da Bíblia, certamente vai encontrar muita coisa interessante. Mas eu queria então, sem mais demoras, chegar a essas duas primeiras estrofes, a partir do versículo 13 do capítulo 52 e até o versículo 3 do capítulo 53. Tentar ver em primeiro lugar a maneira como o Filho é grande aos olhos de Deus. Ele é servo, mas Deus o apresenta na sua glória, e paralelamente com isso vê como os homens o desprezam. Obviamente tem muito mais coisas nesses versículos, e eu e você podemos passar o resto da nossa vida tentando aprender mais sobre isso. Mas uma coisa que aparece nas duas estrofes é o contraste entre como o povo vê o Senhor e como Deus o vê. Nessa primeira estrofe, versículos 13, 14 e 15 do capítulo 52, nós vemos o Senhor apresentando a grandeza do seu servo. No versículo 13, a sua prudência em como ele se comporta. No versículo 14 ele abre um parêntese para falar de quanto ele padeceu no passado para nós, futuro ainda para o profeta Isaías, o quanto ele sofreu desfigurado e rejeitado pelos homens. E o versículo 15 volta a falar da preeminência dele, de como ele ainda será glorificado. Os detalhes são interessantes, mas antes de pensar nos detalhes, é importante tentar entender o comecinho do capítulo 15, do versículo 15, porque a tradução desse começo do versículo é um pouco complicada, e se nós não entendermos corretamente o que está escrito aqui, não vai ser possível tentar tirar lições disso. O versículo 15 começa na minha versão dizendo: assim borrifará muitas nações. Outras versões dizem que ele causará admiração a muitas nações. Muitas nações ficarão surpresas com ele. E obviamente esses dois sentidos são bem diferentes. Então é necessário tentar entender o que está escrito aqui, em primeiro lugar. A palavra que na minha versão é traduzida borrifará é uma palavra hebraica que ocorre 24 vezes no Velho Testamento, e consistentemente ela é traduzida por aspergir ou espargir, dependendo da versão, é o mesmo sentido. Principalmente em Levítico, Números, ela fala daquele ato de molhar os dedos ou um isopo, alguma coisa num líquido, seja água ou sangue, e espirrar aquilo sobre uma pessoa ou sobre alguma coisa. Os sacerdotes foram aspergidos com água, Números capítulo 8. O propiciatório, o altar e outras coisas foram aspergidos com sangue. Tudo isso visando a sua purificação. Essa é a figura no Velho Testamento, em Levítico, Números e assim por diante. Algum objeto, alguma pessoa era aspergida com sangue ou com água para a sua purificação. Se você tiver dúvidas sobre isso, leia principalmente em Números capítulo 8, onde isso fica bem claro. Se nós olharmos para esse texto no sentido literal da palavra, eu creio que isso faz sentido. O Filho, o servo, na sua vinda, ele purificará muitas nações através desse ato simbólico da aspersão. Zacarias, e abrindo um pequeno parênteses aqui, quem quiser entender o contexto histórico, quando essas palavras vão ser pronunciadas por Israel, é muito interessante ler os últimos 3 capítulos de Zacarias, capítulos 12, 13 e 14. Repare, vai sublinhando na sua Bíblia quantas vezes aqueles capítulos usam a expressão naquele dia, falando da vinda do Senhor. E quando o Senhor vier, diz aquela parte da Bíblia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, uma fonte para a purificação dos pecados, porque a vinda do Senhor Jesus em glória, a vinda futura dele,
e está intimamente associada com a salvação dos povos. Não que ele vindo automaticamente todo mundo é salvo, mas a tribulação serve como uma grande peneira para peneirar Israel, separando os ímpios dos tementes a Deus. E quando o Senhor vem em glória, os judeus estão reunidos em Israel, o remanescente de Israel está reunido em Jerusalém, e naquela hora tão intensa que Zacarias descreve de forma gráfica: a cidade invadida, o povo foge, o monte das oliveiras se parte em dois, e o Senhor vem na sua glória. Naquela ocasião, todas as tribos de Israel se lamentarão sobre ele, e naquele momento todos os judeus que ainda estiverem vivos irão crer no Senhor Jesus, irão ser transformados, como Paulo foi quando viu o Senhor. Paulo perseguiu o Senhor Jesus. Ele ouviu a voz do Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imediatamente ele creu e rendeu-se ao Senhor. Na vida do Senhor isso também vai acontecer em relação à nação de Israel. E é possível interpretar esse começo do versículo 15 como sendo uma referência a essa purificação que o Senhor irá efetuar na vinda dele, apresentada aqui figurativamente como aspersão. Muitas pessoas preferem olhar para a palavra no sentido figurativo. Quando você asperge ou esparge alguma coisa, aquilo provoca espirros, o líquido batendo numa superfície às vezes espirra. Então muita gente vê nisso uma figura de alguém dando um salto de surpresa, de espanto, ou porque recebeu uma notícia ruim, ou geralmente por uma notícia boa. Por isso a versão atualizada traduz: causará admiração, como se as nações que passaram a história toda da humanidade dormindo, pensando só em aumentar o seu território, em ter mais poder, mais riqueza, mais influência, de repente elas vão acordar do sono, de repente elas vão ver alguém descendo em glória do céu, e vão dizer: nós estivemos errados o tempo todo, nós estivemos iludidos por Satanás o tempo todo, correndo atrás de uma mentira. Eis o verdadeiro rei. E eles vão se calar diante dele, diante da glória manifestada por ele. As duas interpretações são possíveis, concordam com o ensino da Bíblia. Pessoalmente eu prefiro a primeira. Isso não quer dizer muita coisa, mas é o que eu entendo que seria mais dentro do contexto do cântico como um todo. Mas independentemente do sentido exato que nós damos para essa frase, a frase que inicia o versículo 15, o sentido do texto é claro. O Senhor, quando vier, Ele vai calar todas as outras vozes. Os reis fecharão as suas bocas diante dele. Não vai haver mais contradição, não vai haver mais questionamento nem dúvida. O Senhor vai reinar soberano. Nessa primeira estrofe, o versículo 14 é só um parêntese. O assunto principal é a glória do servo, apesar do sofrimento. Assim como na segunda estrofe nós temos o desprezo do servo primeiro e depois, e no centro uma pequena referência àquilo que o Senhor vê nele, nessa primeira estrofe é o contrário. O Senhor começa falando da grandeza dele, termina falando da grandeza dele, mencionando no meio que ele foi desprezado. O Senhor diz no primeiro versículo: eis que o meu servo procederá com prudência, será elevado, exaltado e muito subido. Depois ele diz: como pasmaram muitos à vista dele, abre parênteses, porque o seu parecer estava mais desfigurado do que de outro qualquer, a sua aparência mais do que dos filhos dos homens, fecha parênteses. Assim ele borrifará muitas nações, e os reis fecharão a sua boca diante dele. Assim como ele causou espanto na primeira vinda, por causa do seu parecer desfigurado, assim ele causará admiração na segunda vinda, por causa da sua glória, porque finalmente o povo finalmente o povo ouvirá aquilo que nunca havia sido pregado para eles, e finalmente o povo entenderá aquilo que nunca tinham, ouvirá aquilo que nunca tinham entendido antes.
haverá uma manifestação da glória de Deus e por isso Ele será soberano. Então esse é o assunto geral dessa primeira estrofe: a glória, os sofrimentos, a glória. O Senhor começa a descrever a glória em palavras que realmente enchem o nosso coração de alegria. No primeiro cântico, o Senhor começou dizendo: eis o meu servo. No último cântico ele diz: eis que o meu servo procederá com prudência. É como se ele dissesse no primeiro cântico: olha, pare um pouco e olhe para essa pessoa, olhe para ele, vale a pena olhar para ele. Nesse último cântico ele diz: pare um pouco, olhe para o procedimento dessa pessoa, olha para o que ele faz, vale a pena olhar para ele. E depois ele usa 3 palavras que são sinônimas, mas como não existem sinônimos absolutos, nós temos que tentar entender a diferença entre elas. O meu servo procederá com prudência, ele será exaltado, elevado e muito sublime. 3 palavras que falam de alguma coisa grande, alguma coisa superior. De acordo com os dicionários hebraicos, a primeira palavra parece que dá mais a impressão de uma mudança. Alguém estava embaixo, agora subiu. A segunda palavra, pelo menos na forma verbal que é usada aqui, enfatiza mais o poder que fez essa mudança, o ato de subir. Como que foi possível isso? A terceira palavra indica mais a altura para onde a pessoa subiu. São diferenças pequenas, mas são diferenças que Deus quis destacar. O meu servo será exaltado. Ele foi até as profundezas da morte, mas ele não ficou na morte, ele subiu. Ele será elevado. Pelo seu próprio poder, pela sua própria autoridade, ele saindo da morte, ele subiu até o céu, até o trono da majestade nas alturas. O meu servo será muito sublime. Ele está entronizado à destra da majestade nas alturas. É a posição que ele ocupa hoje. Ele começou no fundo do poço, na morte. Ele derramou a alma dele na morte. Como que você recupera alguma coisa que foi derramada? Ele derramou a alma na morte. Parece o fim, mas ele sobe. Ele continua subindo e ele está no lugar mais alto. O Novo Testamento tem prazer em destacar essa elevação do Senhor Jesus Cristo. Pense só naquelas 3 epístolas da prisão: Efésios, Filipenses e Colossenses, todas escritas na mesma época quando Paulo estava preso. Lá da prisão, ele ergueu os olhos dele e ele disse em Efésios: Deus o colocou acima de todo o principado e potestade e domínio e poder, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Não tem posição mais elevada do que a posição de Cristo. Filipenses capítulo 2 diz: Deus o elevou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Não tem um nome mais elevado do que o nome de Jesus. Colossenses capítulo 1 diz: Ele é a cabeça da igreja, Ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha a preeminência, porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Você diz: mas plenitude do quê? Toda a plenitude habita em Cristo, mas plenitude do quê? No capítulo 2 de Colossenses ele responde: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo aquilo que faz Deus ser Deus, tudo aquilo que faz que torna Deus diferente de nós, tudo aquilo que constitui a divindade, a plenitude daquilo, a plenitude da divindade habita no Senhor Jesus Cristo.
acima de tudo, acima de todos. Pulando para o versículo 15, tendo uma descrição paralela da sua glória. Quando ele vier, quando for anunciado ao mundo inteiro esse evangelho que hoje nós conhecemos e que muitos ainda não conhecem, quando eles ouvirem, quando for anunciado a eles aquilo que nunca tinham ouvido antes, quando entenderem aquilo que nunca, quando ouvirem aquilo que nunca tinham entendido antes, quando essas verdades forem vistas na pessoa do Senhor Jesus voltando, então toda a oposição vai terminar, as nações serão purificadas, os reis fecharão as suas bocas, como disse o segundo cântico, todos prostrando-se diante dele, porque ele é soberano. Desde o jardim do Éden, Satanás tem iludido a humanidade, como nós temos aprendido pelo nosso irmão. Ele começou mentindo lá. Imagina que vocês vão morrer se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele continua fazendo isso até hoje. Infelizmente, muitas vezes eu e você caímos nas mentiras dele. Mas quando o Senhor vier em glória, ele ficará preso por 1000 anos. Será solto, vai dar uma última cartada e será condenado para sempre. O milênio é a prévia do estado futuro, a partir da vinda do Senhor Jesus. As mentiras de Satanás são retiradas. O povo finalmente entende. E quando eles entendem, eles fecham a sua boca. E eles reconhecem aquilo que Deus tem dito desde o começo: o meu servo procede prudentemente. Ele sim é digno de ser seguido. Ele é rei, ele é mestre, ele é profeta, ele é príncipe, ele é tudo que pode ser desejado. Ele merece ser ouvido. Mas ele abre esse parênteses no meio. Muitos, na primeira vinda, muitos pasmaram à vista dele. O seu parecer estava mais desfigurado do que o outro qualquer, a sua aparência mais do que dos filhos dos homens. Guarde isso na sua mente, faltam só 10 minutos. Guarde isso na sua mente e traga isso para o comecinho do capítulo 53. O desprezo do servo é apresentado aqui também. Mas eu queria pensar só em 2 minutinhos sobre aquele pequeno parênteses no meio dessa parte. Começo do versículo 2, quando Deus diz, o povo diz, falando acerca de Deus, foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não é o Senhor subindo como renovo perante os olhos dos homens, é perante ele, é perante Deus, é aquilo que Deus viu. E tem 2 formas de interpretar essas 2 figuras. Um renovo é um broto. Essa palavra no original não é a mesma palavra usada no capítulo 11, aquele texto bem conhecido que fala do Senhor como sendo um renovo. A palavra lá indica um broto que surge de uma árvore aparentemente morta, vida surgindo da morte. Essa palavra indica uma pequena muda, alguma coisa que brotou do solo, está muito pequena ainda. Talvez, se você não conhece plantas, você não sabe o que vai ser ainda, mas ela tem todo o potencial para se transformar numa grande árvore. Por enquanto é só uma muda, mas ela vai crescer. Nós podemos pensar na fraqueza associada com isso. Os homens viram no Senhor fraqueza. Como é diante do Senhor, eu prefiro pensar no Senhor vendo aquilo que ninguém mais viu. A mesma coisa em relação à raiz de uma terra seca, de uma terra deserta. Poderia dar uma impressão de fraqueza. Uma raiz que brota numa terra seca, ela não vai para frente, ela vai ser fraca, mirrada, não tem nutrientes no solo, não tem água. Como que ela vai prosperar? Mas poderíamos pensar também numa raiz por baixo da terra, uma raiz num lugar deserto que ninguém visita. Quem vai ver essa raiz? O Senhor viu. Perante o Senhor, o servo era como um renovo, um pequeno broto, como uma raiz no deserto que ninguém percebe. Um broto que surge entre mato, talvez, e pode ser confundido pelo mato. Eu tenho esse defeito, eu não ajudo mais a cuidar do jardim lá em casa, porque eu arranco brotos junto com o mato, eu não sei a diferença. A própria parábola que o Senhor contou do joio e do trigo
enfatiza isso. É possível desprezar um broto achando que é mato, mas quem conhece sabe, não, isso aqui não é mato, isso vai crescer, vai se transformar numa grande árvore ainda. Uma raiz no deserto ninguém visita, mas quem está vendo ali, vê que vai surgir no meio daquele deserto árido uma planta. E eu gosto de pensar no Senhor olhando para esse mundo deserto. Não tinha uma alma viva que agradasse a Deus, ninguém. Foi assim nos dias do Senhor Jesus, seria o mesmo se fosse hoje. Não tem uma alma viva que agrada a Deus. E de repente, no meio daquele deserto, surge uma raiz. No meio daquele matagal começa a surgir um renovo. E o Senhor contempla a infância, a juventude, o começo da vida adulta do Senhor lá em Nazaré. O povo dizendo, é só mais uma criança, é só mais um carpinteiro, é só mais um galileu, não é ninguém. Deus diz, se vocês pudessem ver o que eu vejo, se vocês pudessem ver o que existe nesse homem, vocês veriam o quanto vocês estão enganados. Para o Senhor é como um renovo subindo diante dele, como uma raiz no meio do deserto, no meio da aridez, uma planta. Mas o povo diz, quem deu crédito? Ele era desprezado, nós não dávamos nenhum valor a ele. E esses versículos descrevem de uma forma intensa o desprezo que ele recebeu. Veja rapidamente, o versículo 1 fala da falta de atenção, ninguém deu crédito, o braço do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus sendo manifesto e ninguém viu. Versículo 2, metade do versículo, não tinha beleza nem formosura, olhando nós para ele não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Versículo 3, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, ou em outras, como diz outra versão, sabe o que é padecer, como alguém de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. O final do capítulo 52 falou do parecer dele desfigurado. Aqui nós vemos o povo escondendo o rosto dele. No Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João viram o rosto do Senhor como o sol. Nós às vezes cantamos que nossos olhos nus, humanos, não conseguem contemplar o sol. Pedro, Tiago e João não puderam olhar para o Senhor naquela ocasião por causa da glória do seu rosto. Ao pé da cruz, o povo não quis olhar para o Senhor, porque o rosto dele estava desfigurado, mais do que de outro qualquer. Alguma coisa assustadora ali que causava repulso nas pessoas. A última expressão do versículo 3 é uma expressão usada na contabilidade. Nós não o reputávamos, não dávamos valor algum. Se fôssemos avaliar a pessoa dele como alguém avalia uma casa, um carro, nós iríamos, é zero, não vale nada. Como de quem os homens escondiam o rosto, nós não fizemos dele caso algum, não demos nenhum valor para ele. Essa é a forma como o servo foi tratado. Leia depois com calma, medite, permita que essas expressões comovam um pouco o seu coração. Jeremias escreveu, não vos comove isso? Considerai e vede se a dor como a minha, que veio sobre mim com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Nós não gostamos de considerar a dor dele. Não é a coisa mais agradável de se fazer. Ninguém gosta de ser comovido com o sofrimento. Mas é importante pensar nisso. Por que ele sofreu? Por que aquele que era tão querido, tão exaltado diante do Pai, por que ele veio aqui para ser o último dos homens? Lembre do Salmo 22, eu sou verme e não homem. Ninguém olha para o rosto dele, ele está tão desfigurado na cruz, ninguém quer contemplar.
estão escondendo o rosto dele. Os judeus até hoje o chamam o crucificado. Se você for conversar com um judeu mais radical e falar sobre Cristo, ele não o chama de Cristo, não o chama de Jesus, ele diz o crucificado. A lei de Israel, a lei do judeu, dada por Deus, ela diz: maldito aquele que for pendurado no madeiro. E o judeu pensa assim até hoje: como que alguém que foi crucificado pode ser o Messias? Como que é possível isso? Eles o desprezam até hoje. Mas o crucificado é o servo eleito por Deus. E muito em breve, eu tenho certeza, não estou fazendo profecia, a minha ignorância mesmo, a minha simplicidade, eu tenho certeza que não demora. O Senhor vem e arrebata a sua igreja. 7 curtos anos da tribulação. E então se verá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e grande glória. E todas as tribos da terra se lamentaram sobre ele. Irão dizer: como nós somos estúpidos, como nós somos cegos, nós não cremos. Estava tudo sendo colocado diante de nós tão claramente e nós não vimos. Nós o reputamos como zero, mas ele é aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade, o servo eleito por Deus, o nosso Salvador.